Antes de você ser mãe, o que você gostava de fazer? Para a gente tentar descobrir de novo, né, quais são os meus interesses, além da maternidade. Eu acho que assim, uma das maiores falas que eu vejo em consultório, né, é assim, a mulher que esquece muito dela, né, porque acredita que precisa sacrificar tudo, né, em prol do filho, sem saber que às vezes quando a gente consegue fazer as nossas coisas também, nós nos sentimos mais capacitadas no exercício da maternidade e somos mais felizes, né? Então, assim, a gente precisa começar a aprender, né, a lidar um pouco melhor com essa maternidade, não como uma coisa que engessa, que paralisa, para que a gente possa criar um contexto de mulheres que façam, né, se sintam capazes de exercer também seus sonhos, né? Porque não é porque você se tornou mãe que você esqueceu de tudo que você quer fazer. Por exemplo, depois que eu me tornei mãe das 2 crianças, que eu resolvi, não, agora eu vou trabalhar com digital, vou fazer um infoproduto, vou cuidar. Então, assim, a gente tem sonhos, a gente é movido por eles. Sim. E é importante que você não se desconecte deles. Com porque você está certeza. nessa terra para quê, né? Só para servir? Pô, e eu quero os meus desejos ficam aonde? As minhas prioridades ficam aonde, né? Então, isso vem na cabeça de todo mundo, principalmente da mulher que, como você mesma falou, você percebe, depois de um tempo ela acaba se desconectando dos seus desejos, das suas vontades e fica muito à mercê do externo. Sim, né? É muito importante, né? Assim, eu acho que a gente tem muito amor na maternidade, né? E por ter esse muito amor, a gente acredita que ali a gente pode fazer um esvaziamento de si mesmo. Só que isso não pode acontecer. Primeiro porque, assim, o que é autoestima, né? A autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma, é a visão positiva ou negativa de como eu me enxergo. E nesse contexto de como eu me enxergo, na maternidade isso muda muito. Eu até trouxe aqui, né, para vocês, eu até tinha falado assim que a composição da maternidade, ó, que a composição da autoestima, né, ela não é só aparência física, né? E eu até trouxe assim um conceito mais enxuto, né, de um psicólogo que ele é argentino, mas na verdade ele tem origem italiana, né, que é o Walter Rizzo, não sei se você conhece, ele escreveu um livro que chama Apaixone-se por Si Mesmo. E nesse livro ele fala assim, o que a gente precisa, como se fosse essa composição, né? A gente tem que ter em mente que a gente tem um autoconceito, como eu me vejo, né? Como eu me percebo ali. A gente tem uma autoimagem, que é essa minha apresentação, como que eu me sinto, aparência física também, né? Eu me sinto bem com o que eu tô ali, me olhando no espelho, né? Essa autoimagem, como é que tá? O autorreforço, né? Como que eu consigo reforçar as minhas capacidades? Eu consigo ver que eu sou capaz de fazer as coisas? E às vezes isso gera uma dúvida mesmo, né? Na maternidade, Na completamente. maternidade, ainda mais né? a mãe do primeiro filho, deve vir muitas dúvidas nesse sentido, né? Eu acho que assim, você vê, aí o último que ele fala desses 4, são 4, né? Seria a autoeficácia, né? O quanto você, de fato, sabe que é capaz. E aí entra na mãe boa o suficiente. Será que eu sou uma mãe boa o suficiente? E poucas mães se consideram boas o suficiente, quando, na verdade, elas estão fazendo tudo que elas podem. Então, assim, e eu vejo que na maternidade, esses 4 grandes conceitos, né, da autoestima, eles ficam completamente deturpados, né? Porque o autoconceito eu nem sei como eu me percebo. A autoimagem, assim, a gente sabe que na gestação, às vezes, a gente ganha, né, muito peso. Eu ganhei 12 quilos na minha primeira gestação e 15 quilos na minha segunda gestação. Então, assim, a gente sabe que há um sobrepeso ali, há uma forma de se olhar no espelho que você, às vezes, não se reconhece, que às vezes você nem gosta do que você está vendo, por mais que você saiba que você tem uma vida, né? Não é o propósito, mas como você vê a sua imagem, né? Distorcida muitas vezes de como você se via. Então, assim, aí você vê também a autoeficácia, autorreforço, como é que eu consigo me reforçar se eu nem me sinto boa o suficiente como mãe? Caramba, é uma coisa assim, você está se sentindo diferente, talvez até o nome feia, a pessoa se sentindo feia, ela está se achando assim. E aí é como se fosse uma bola de neve negativa. Tipo, eu me sinto feia, então eu também não vou ficar me esforçando muito, não vou realizar os meus sonhos, porque... Não é? Não, então, é uma bola de neve. É uma bola de neve, É uma né? bola de neve, sem dúvida. Porque, assim, você imagina, a gente tem 4 pilares que estão o quê? Sem nenhuma sustentação. Sabe? Porque na maternidade acontece um fator, assim, e no desenvolvimento humano, quando a gente estuda desenvolvimento humano, fases, né, do desenvolvimento humano feminino, principalmente, a gente vê que a maternidade é um dos maiores estressores. E a gente faz uma atualização da nossa infância, uma atualização da maternidade, do que eu imagino que é ser mãe, de como a minha mãe foi, como eu vejo, né, como a minha mãe era, enfim. Então, a gente faz uma atualização na maternidade da nossa própria infância.
puxa ali das memórias e vê se tá correto isso mesmo ou não. Então, assim, você vê que esse autoconceito também começa a ser modificado. Tanto que, assim, muitas mães realmente não se reconhecem, né? Elas falam assim, nossa, eu nem sei mais o que eu gosto. Às vezes, assim, chega na clínica e eu pergunto, né? Então, antes de você ser mãe, o que você gostava de fazer? Para a gente tentar descobrir de novo, né? Quais são os meus interesses, além da maternidade. Uhum.